então. Vamos lá. Para tentar impulsionar os seus resultados em pesquisas eleitorais, o presidente do Partido Missão, Renan Santos, se aventura em conteúdos e opiniões fortes nas redes sociais e vem subindo nas pesquisas. Segundo um monitoramento de narrativas nas redes sociais da AP Exata Inteligência de Dados, nos últimos dias, Renan alcançou cerca de 11,19% em menções às lideranças da corrida eleitoral, ficando atrás de Flávio Bolsonaro com 20,09% e Lula com 19,90%. Renan também se encontra em terceiro lugar no Datafolha de março, ficando atrás de Lula e Flávio Bolsonaro, e atinge entre 6% e 10% das intenções de votos entre os eleitores de 16 a 24 anos, se consolidando como um dos nomes que mais avançou entre a geração Z. Renan Santos interage assiduamente nas redes sociais e se envolve em assuntos que estão em alta, além de provocar polêmicas que viram combustível para ampliar o seu alcance digital. Uma dessas polêmicas, por exemplo, é o vídeo em que Renan afirma que Flávio Bolsonaro tinha que morrer. Depois da repercussão, o presidente do Missão esclareceu a fala, afirmando que se referiu a uma morte política e que não defende a violência física. Renan também afirmou que não se arrepende do que disse, mas que o discurso foi retirado de contexto. Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Segundo especialistas, a lógica da campanha do presidente do MBL envolve psicologia e heurística de disponibilidade, termo que na psicologia se refere a um atalho mental que leva as pessoas a avaliarem os fatos com base na facilidade com que as informações vêm à mente. Memórias recentes, por exemplo, interferem em decisões ignorando dados reais. Então, é importante a gente entender o que é. Não, peraí. Cara, começou com um lado meio estranho. Calma que o especialista, cara, puta que pariu. O Dahit, o cientista político. O Rudahit, eles estão apresentando um quadro do PT como cientista político, um quadro histórico do petismo, é um especialista cientista político que vai esclarecer para as pessoas que elas estão muito erradas em apoiar o Renan. Aliás, vocês todos que estão vendo essa live, saiam daqui agora, todos vocês, não curtam, quem curtiu, dê dislike na live, não comprem valete, não batam a meta de 5 e não vejam o meu vídeo no final da live de 2023. Não façam nada disso que vocês estão enganados. Vocês estão sendo enganados. Eu nem sabia que nós estávamos operando tão sofisticadamente. É heurístico, o que é o outro? E o viés do que nós estamos operando? Assim, a minha cabeça parou de funcionar. Ela parou de funcionar. Eu tô indo para minha segunda eleição presidencial com envolvimento tão próximo assim ao candidato, ao grupo político. A outra foi a S em 2014, no segundo turno eu tive aí em São Paulo e estava na Coordenação Nacional de Redes. Cara, você escuta tanta coisa, os caras têm tantas teorias. Bom, do MBL eu escuto faz 30 anos, né? Irmãos Koch, Atlas Foundation. Eu só queria 10%, os 400 milhões de superchat, nós aqui mendigando para vender 5 Valete Plus, pelo amor de Deus. Não, olha... Mas você utilizava a heurística da confirmação das redes sociais do viés de alternamento? Sim, eu inclusive trouxe especialistas em Lacan, Freud e Jung, direto da Alemanha, para tocar as redes sociais. Não era um bando de jovem punheteiro fazendo meme. Não, era heurística de não sei... vou tomar no rabo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O que vocês dizem? Não, eu quero ouvir o cientista político. Eu vou ouvir o cientista político. Rudahit, vamos ver. Explica aí, Rudahit, qual que é a nossa estratégia? É uma lógica caramba. política, porque nas redes sociais a pessoa bate um bumbo e as pessoas normalmente seguem o bumbo sem raciocinar direito, porque rede social é emoção, é comoção, não é razão. Se você agita o tempo inteiro as redes sociais dizendo o candidato dos jovens é o Renan, o candidato dos jovens é o Renan, o cara olha, vê o Lula que é velho, o Flávio Bolsonaro não é tão velho, mas está na política há um tempão, faz parte de uma família, aí o Caiado velho, né? eu começo a achar que o Renan é candidato a gente. E esquece se a proposta dele ele não é. Olha pra tua cara, o filho de uma puta. É o candidato da gente, mas vai se enxergar o velho caquete. O cara deve estar plantado ali no chão já, sabe? Puta que pariu. É o candidato da gente, porra, jovem pra caralho esse animal. Vamos lá. Isso é a lógica da campanha. Apesar da tendência de crescimento, especialistas avaliam que ele não tem altas chances para se eleger para o Planalto em 2026. Pronto, it's over, acabou. Estamos eleitos. O quadro do PT avalia que nós não temos altas chances. Qual que é o próximo especialista que vai levar para analisar o Kim Paim, para avaliar as chances do Renan de vencer?
o Kim Paim, ele não costuma se enganar, não, assim. Ele não fica, ele não vai. Ele analisa, ele não vai para frente, ele não vai crescer. Ele falou o seguinte, última análise que ele fez. Olha, ele já tá com 3, 4% aqui, já é tantos milhões de votos, aí já é o suficiente para tocar. Mas os especialistas do PT, com a sua eu ouvi do Kim Paim algumas vezes, Júnior, muito antes da onda Renan Santos. Vocês têm algo que nós não temos. Vocês têm organização, têm militância e têm disciplina. Nós não conseguimos ter isso. E isso faz chegar longe. O Kim dizia o seguinte até o final do ano passado. Kim Paim, tá? Não estamos falando de Kim Kataguiri. Pode não ser agora, provavelmente não vai ser, mas 2030, não sei não. Kim, tem umas notícias, não será em 2030, negão. Um que me perguntou o que achava de ser candidato a senador. Eu olhava os dados, o perfil dele, e aí eu dizia, depende, você quer ganhar ou você só quer ser candidato? Eu faria essa mesma pergunta para o Renan. Se ele quer ganhar, ele vai perder. Se ele quer outra coisa, por exemplo, consolidar o nome, aparecer como uma referência para jovens, aí ele tem que ser candidato mesmo. O que é possível hoje dizer dentro do que ele tem de perspectiva hoje, tempo na televisão? Eu acho que, pelo histórico que a gente tem... Sim, Rudá, todas as eleições do Brasil foram resolvidas por TV, Rudá. É na TV que a eleição se resolve. O Bolsonaro, então, com aqueles 6 minutos que ele tinha no primeiro turno de 2018, Júnior, era 10 segundos a campanha do Bolsonaro, 10 ou 15 segundos, um negócio assim. Era o tempo de entrar a vinheta de abertura, aparecer 17, uma bandeira do Brasil, a cara do Bolsonaro e acabar. Ele perdeu a eleição de 18, né? Cara, esses velhos burros, eles não... Me irrita de verdade. Tipo, não é como se tivesse sido no século retrasado que aconteceu. Aconteceu uma vez em 1930. Não, aconteceu em 18, velho. Eles estão vendo acontecer na frente deles. De novo, igualzinho aconteceu em 18. Não, mas ele não tem tempo de TV. Não, mas ele não vai nos debates. Cara, ninguém mais assiste debate, ninguém assiste TV, ninguém vê programa nenhum. Parem com isso. Acordem, as pessoas estão no Zap. As pessoas estão no Insta. Sabe como é que tá espalhando, Júnior? Aliás, as pessoas não estão mais nem no Zap. O Zap virou um grupo de encontro de velho bolsonarista. O nosso tá sendo espalhado pelo direct do Instagram. Tá em outra parada. Vocês param no tempo e não conseguem enxergar a realidade acontecendo na frente de vocês. Meu Deus do céu, vocês estão dependendo do especialista Rudá Hit. Olha, vocês estão bem arranjados. É o João Santana tentando transformar o Ciro Gomes em Ciro Games. Cara, esse velharedo precisa ser aposentado. É mesmo nível de querer Neymar na seleção. Porra, o cara não anda em linha reta, parece o Tô Doido do Zorra Total, e nego perguntando se o Ancelotti vai convocar. Por favor, pelo amor de Deus. Eu achei aqui, eu nem vou colocar para não tirar o vídeo, eu achei aqui uma entrevista dele sobre as eleições de 2018. O que ele estava prevendo para as eleições de 2018? O cientista político Rudá Hit projeta o cenário eleitoral de 2018, ele analisa os impactos do julgamento de Lula, blá, 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 acredita na retomada da polarização entre PT e PSDB, que marcou as últimas 6 eleições presidenciais, uma vez que ele acredita que a candidatura do deputado Jair Bolsonaro perderá fôlego durante a campanha. Sabe muito esse cientista político. O cientista político escreve as estratégias que serão adotadas pelas forças políticas e afirma que o presidente Michel Temer dificilmente terá um candidato para defender o legado dele em 2018. A única coisa que acertou. Isso aí também era difícil. O cara tinha 3%. Só que até isso ele errou, porque o Temer teve um candidato. O Meirelles defendeu o legado do governo. Se não teve viabilidade eleitoral, mas até isso ele errou. Ele disse que não teria um candidato para defender o legado. Teve Henrique Meirelles. Ele errou mesmo. Pois é, esse é o cara que está falando que o Renan vai entrar para perder. O especialista e cientista político. Bora. Eu me pelo de medo, Júnior. Eu não quero ver nem Rudá Hit dizendo que o Renan é viável e nem Roberto Reis. Se esses dois disserem que o Renan é viável, eu desisto. Daí eu jogo a toalha. Se eles quiserem dizer Renan agora é favorito, eu parei. Daí não tem mais o que fazer. É o toque de Sadim. É o Midas ao contrário. Midas, tudo que tocava virava ouro. Caras assim, tudo que eles tocam vira merda. Vamos lá. Deixa eu ver quantas valetas. 3 valetes. Soltam duas. Ó, quantas pessoas ao vivo? Nesse momento, 4.300 pessoas ao vivo. Deem like na live. Tem like na live para nós bater os 5 mil para eu comemorar que nós fizemos 5 mil aqui e estamos com 5 valetes vendidas. Bora lá, galera. Boa, galera. E assim eu consigo trazer mais vezes o Bisoto pro horário nobre. Então, ajuda a gente aí. Até porque hoje é minha última participação na semana. Amanhã é Sexta Santa e Sexta Santa Bisoto para tudo. Absolutamente tudo, inclusive os de redes sociais, telefone, tudo que vocês possam me ajudar. Farei minha live hoje às 9 da noite, quando voltar da missa do início do trio do Pascal, e depois estou fora. Mais jovens.
e outsiders, como foi a Luciana Genro, ele não chega a 4%, 5%. O que ele falou? Não, deixa eu voltar. Outsider mais jovem, como foi a Luciana Genro. Luciana Genro. Não. Como foi a Luciana Genro, ele não chega a 4%, 5% no máximo. Então, a pergunta é, mas por que... você maluco, Júnior, volta de novo. Só antes de passar só esse trechinho de novo, desconfiem de pessoas que falam e fazem isso aqui. Na verdade, ele tá buscando alguma coisa no inconsciente, tá mentindo para ele mesmo. Ele sabe que tá mentindo e ele tá dando um jeito de manter o foco na mentira. Presta atenção. 4%, 5% no máximo. Foi a Luciana Genro, jovens e outsiders. Como foi a Luciana Genro, ele não chega a 4%, 5% no máximo. Então, a pergunta é, mas por que então ele faz tanta campanha? Porque isso elege deputado. O Renan não quer se eleger. O Renan não quer se eleger. O especialista Rudá Rich está explicando. O Renan está se matando e trabalhar 16 horas por dia, indo para o hospital se hidratar. É só para eleger deputado. Ele não quer se eleger. É para eleger deputado. Ajuda ele a vender o apoio. Mesmo sem chances de vencer a corrida ao Planalto, Cara, que isso? Que tipo de texto é esse? Mas vamos lá. Para. Olha pro naipe da menininha. Pelo amor de Deus, olha pro naipe da menininha que tá apresentando o programa. Mas não é ela que escreve, né? Bicho, ela saiu do DCE pra sede do Metrópolis e teve que entrar e gravar. Ela tava num sarau sobre o Geraldo Vandré e se a música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção era um hino de protesto ou não. Aí ela fumou um baseado, chorou pelo jovem negro preto da favela explorado, que foi assassinado covardemente, mesmo que ele tivesse com um fuzil na mão. E ela foi pro Metrópolis gravar. Olha isso aí. Cara, é cosplay da Janja. Ela só é mais bonita, que também é impossível ser mais feia do que a Janja. Mas olha isso aí, é cosplay da Janja, cara. É o mesmo óculos, mesmo visu, mesmo tudo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. A campanha mesmo sem chances de vencer a corrida ao Planalto, o trabalho que Renan tem feito na pré-campanha desse ano não será necessariamente jogado fora, já que ele ainda pode concorrer nas próximas eleições. O presidente Lula, por exemplo, foi candidato 2 vezes, em 1994 e em 1998, perdendo ambas as eleições no primeiro turno. Ele só venceu a eleição presidencial de 2002. Então, assim, é muito verde essa possibilidade dele, né? Agora, 2030 está aí. Qual é o problema do Renan? É que em 2030 ele vai ter que enfrentar o Nicolas Ferreira. E esse é profissional. Ele é amador. Meu Deus, cara! Ele tá tendo, você nota que ele fala isso rindo. Nota que ele fala isso rindo, Júnior. E deixa eu dizer, ele tá praticando aqui uma arte velhíssima na política. Isso que ele fez é coisa de profissional, tá? Dr. Tancredo ensinava. Mais importante do que escolher aliados em política é você escolher os adversários. Ele tá tentando escolher o adversário. Ele tá tentando dizer com quem que a esquerda vai brigar nos próximos anos. É óbvio que eles querem o Nicolas. É óbvio que eles querem o cara do Serjão. É óbvio que eles querem o cara da Lagoinha. É evidente. O cara mais fácil do mundo de bater, pelo amor de Deus. Ele tá tentando escolher o adversário. É por isso que ele fala isso rindo. Cara, inacreditável. Mas tudo bem. É o Rudá Rich, né? Tá muito bom. Botaram um quadro do PT e tratam isso como cientista político, especialista. Mas só dele estar comentando, eu tô achando animal, tá? Só dele estar... Foi muito bom porque garantiu nossa análise aqui. Foi muito bom reagir a essa merda. Maravilhoso. Inclusive tá... Ó. 5! Glória a Deus. Afinal, nós passamos o meu discurso. E continua entrando. Se chegar a 10, o Bisotto vai... Dançar a Macarena. Você dança a Macarena se chegar a 10? Óbvio. Cara, minha geração cresceu com Macarena. Macarena foi o hit da Copa de 94. Entrem no Valete Plus nessa live que teremos Bisotto dançando Macarena. Enquanto a gente reage ao vídeo dele anunciando o Renan Santos candidato a presidente lá em 2023. Vamos lá. Continuar. Tem mais. Ainda tem mais. Tá muito bom esse vídeo, cara. Então, ele tem que fazer de tudo agora para ter um recall à memória do eleitor jovem. Em 2030, ele conseguir segurar minimamente o que o Nicolas com certeza vai tirar dele. Segundo o especialista, o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira... Com certeza.
Rudá, em 2030 você nem vai estar mais entre nós. O Rudá, claramente, ele participou da confecção dos 10 mandamentos, né? Ele deu umas dicas lá para Moisés, como é que fazia as tábuas e tal, design. Em 2030 você não vai estar aqui para ver. O coitadinho... Ele tá errando a data, 32 que vai ser a eleição, que o Nicolas vai poder participar. Não, e 32 para presidente, não, então seria só 34, porque em 32 não tem eleição presidencial. Ou eu tô mentindo? Eleição presidencial é 30, é 34, é verdade, é 34. Ou talvez a gente deva se preocupar com o Nicolas mesmo. Agora o Rudahit trouxe um ponto para a gente refletir. Lá para 34, para a sucessão de Renan Santos, nós vamos ter que se preocupar. Mas aí, Rudá, nós temos Kim Kataguiri, nós temos Guto Zacarias, nós temos alguns aí. Calma que tem banco de reserva. Não temos só titular, tem banco de reserva prontinho. Nossa, 34. Não vou me preocupar muito. Talvez a gente eleja o primeiro negro presidente do Brasil, talvez a primeira mulher. Não, a segunda, desculpa. O negro vai ser o segundo também, porque o primeiro foi Nilo Peçanha, ainda na República Velha. Ou, às vezes, o primeiro pardo trans, vai saber. Nunca se sabe. Mas, enfim, o banco de reserva tá lotado. Calma que nós temos sucessão pro Renan para 34 também. Mas isso é um tema mais preocupado em 34. Opa, vamos voltar aqui. Segundo o especialista, o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira tem mais investimento de dinheiro e de equipe em conteúdos digitais. E por isso teria mais sucesso numa futura eleição. Rudá ainda explica que mesmo com contatos do mundo empresarial, a expectativa é que eles invistam em Lula ou em Flávio Bolsonaro, que estão no pódio da corrida eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi muito notado nas eleições de 2018 por conta da sua atuação nas redes sociais. Mas a diferença entre ele e Renan foi a estratégia adotada. O que acontece que o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro deu um salto? É que ele começou a entender que rede social você trabalha fragmentadamente. O discurso do candidato pode ser unitário, nacional, mas o que ganha eleição nas redes sociais é você trabalhar com os grupos, os nichos. O Bolsonaro... Pode parar, dá mais uma paradinha. Ele está reproduzindo que é a única coisa que ele entende de rede social. Olha para a cara desse velho. Vocês acham que esse velho tem Instagram? Você acha que esse velho entende o que é o TikTok? Você acha que esse velho tem noção do que seja um edit? Ele leu o livrinho do Manuel Castells, que é de 2013, 2014, é um negócio velhíssimo. Não é antes porque eu lembro do César Maia falar desse livro do Manuel Castells. Foi antes do 2013 aqui no Brasil, que fala exatamente isso. A horizontalidade das redes, porque os grupos descentralizados que operam... Cara, o bolsonarismo não teve nada a ver com isso, o MBL não tem nada a ver com isso, e nada do que funcionou depois que o Castells lançou o livro dele tem a ver com isso. O Castells criou um modelo que só funcionava na cabeça dele para tentar explicar uma tecnologia que naquele momento ninguém entendia, que mudou drasticamente depois do que ele escreveu, e o Rudahit em 2026 segue achando que o Manuel Castells tem explicação. Pelo amor de Deus, velho burro. Ele tá querendo explicar um negócio que ele previu errado, inclusive. Não. É de 2017 essa entrevista que eu tava citando, que ele tava postando numa polarização entre Lula e PSDB. E os argumentos são sempre os mesmos, Júnior. Não tem dinheiro, os empresários não vão doar, a polarização tá dada e é impossível romper. Cara, é sempre a mesma conversa. Em 89, esse papo era os grandes partidos, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, no PFL, Paulo Maluf, no PDS, tinha mais um, calma que eu tô... O próprio Mário Covas, por causa de São Paulo, ainda não tinha sido governador, mas já era uma figura relevante, senador e tal. Entre esses a eleição. E aí vai um governador de Alagoas que ninguém conhecia pro segundo turno, com um partido nanico, e vai o Lula. Na esquerda, em 89, o cara esse que o Rudahit está descrevendo era o Brizola. Em 89, o Rudahit estaria fazendo um discurso dizendo o seguinte: não, porque veja bem, esse jovem operário metalúrgico, barbudo, ele é muito agressivo ainda, então ele vai fazer um recall para 1994 e até lá, para tentar se segurar até lá, porque vem outro que é profissional na esquerda, que é o Fernando Gabeira, que é o candidato do PV, e vai ser muito difícil o Lula ser... Pelo amor... Cara, essa gente não cansa de errar, eles morrem abraçados com a própria tese. Tem um negócio foda na análise política brasileira, que as pessoas se apaixonam pela própria tese e elas não conseguem se separar dela. É tipo como se fosse um relacionamento mesmo. E aí vira uma relação abusiva. E o cara erra. Mas não, eu li no livro do Manuel Castells, não pode estar errado. Não, porque os manuais de ciência política dizem que é estrutura, que é dinheiro, que é partido, que é tempo de TV. Não importa se os fatos dizem o contrário. Se o fato nega a minha tese, danem-se os fatos.
Como diria Groucho Marx, você vai acreditar nos seus olhos ou no que eu tô dizendo? É isso que o Rudaí tá fazendo aí. E eu acho interessante também, Bisotto, que ele tá falando que o profissional, né? Não, ele é amador, o Renan, né? Ele quis falar que o Renan é amador. Eles usam o governo, só o governo federal, a conta do Instagram e do Twitter que não usa a linguagem, mas toda a linguagem de rede social usada pelo PT e PL é uma linguagem política criada em 2014 e 2015 pelo Riso e Deirô, basicamente. Não, mas eles são amadores. O MBL é amador nas redes sociais. É complicado. Vamos ver, tem o restinho aqui. Tá interessante isso aqui. Opa! Entrou mais um? 6 OLED Plus. Lembrando, com 10 OLED Plus, o Bisotto ele vai dançar a Macarena aqui, ao vivaz para vocês. Vamos lá, tem mais. Tá no finalzinho. Isso aqui é ouro. Um estudo da Isabela Calil, que é uma antropóloga importante de São Paulo. Vixe. Ela identificou 16 grupos diferentes. Por exemplo, bolsogatas, que eram empresárias independentes, normalmente solteiras, né? Você sabe quem que é? Você lembra quem que é desse grupo Bolsogatas? A Paula Marisa. Meu Deus do céu. Não. Muito bom, velho. Querem me deixar louco. Grande Paula Marisa. Vamos lá, quero ver outros grupos. Com mais de 30 anos, né? E, por exemplo, as carolas de igreja, que pensavam totalmente diferente delas. Então, a campanha trabalhou, por exemplo, esses dois grupos de maneira separada. As bolsogatas só queriam dar e as carolas só queriam rezar. Elas pensavam completamente diferente. Concordavam em todo o resto. Tem uma divergência, o cara disse que elas pensavam completamente diferente. Eu adoro antropólogo tentando explicar a realidade. Vamos lá. Mensagem separada. Mas mesmo assim, Rudá acredita que caso o Renan perca as eleições de 2026, ele não terá um insucesso. Às vezes você ganha uma eleição, como foi o caso da Dilma, em 2014, mas você tem uma derrota política. Você entra no governo refém. E às vezes você tem uma derrota eleitoral, mas você cresce e ganha peso, entende? E que faz com que você movimente a política, né? O Maluf fazia isso, ele perdia a eleição, mas ele elegia um monte de deputado, ele sempre estava nas campanhas, né? Então é importante a gente entender. Eu acho que o Renan me dá a impressão, pelo que eu vejo agora, é muito cedo, sem dúvida nenhuma, que ele tende a ter uma derrota eleitoral, mas não estou dizendo que ele vai ter uma derrota política. Renan Santos é um dos principais nomes do movimento Brasil Livre. Paulista, de 41 anos, ganhou visibilidade nacional durante as manifestações que resultaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e se consolidou como estrategista e líder... O Rudá não tá ouvindo isso aqui, né? O Rudá ia saber quem que é o amador aqui. Derrubou o presidente Dilma Rousseff, Rudá. Do grupo, mesmo sem ocupar cargos eletivos, trabalhando ao lado de nomes como o do deputado federal Kim Kataguiri e do ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. Mais recentemente, o grupo deu um passo além com a criação do Partido Missão, pensado como braço institucional do movimento. A proposta é levar para as urnas a mesma estratégia que consolidou o MBL nas redes. O Metrópole segue acompanhando as movimentos. Boa, é isso. Belíssimo, assim, adorei esse vídeo, adorei. Me deixou muito esperançoso aí para uma possível vitória.